Eles são ambos transcendentes de mundo paralelo. O protagonista masculino é um jogador que conhece toda a trama, e a menina é uma leitora da novela que leu sua história. Neste momento, ela disfarça-se como uma nova aluna ingênua. Ela inicia uma estratégia contra ele, apenas porque este é um mundo à beira da extinção. Somente ao se juntar ao time do protagonista masculino, ela poderá obter a maior vantagem de sobrevivência. Ela originalmente queria aproveitar a situação até o final. Não esperava que se envolvesse tanto na trama e exagerasse. Ela transformou a ficção de harém em um harém reverso. Não apenas o protagonista masculino justo da obra original se sente atraído por ela. Até mesmo o protagonista masculino trapaceiro, que também é um transcendente de mundo paralelo, foi conquistado por ela. Naquela época, ela acabará de despertar sua habilidade. Ela entrou na academia de seres com habilidades. O comandante F da academia da novela. É uma típica história de entretenimento masculino. O protagonista masculino que se tornou um peão do vilão do jogo. Ele recruta seguidores e enfrenta vilões na academia. Aproveitando, começa a história de harém. Se fosse em outro tempo, ela jamais teria interesse por esse tipo de romance. Mas não pôde resistir às insistências de um amigo da vida passada. Infelizmente, a ela que veio de outro mundo. Mesmo conhecendo toda a trama, não tinha nenhum truque nas mãos. Kang Na-eun nasceu no orfanato mais precário deste mundo. Durante 16 anos, sobreviver já consumia todas as suas forças. Aqui, a ética é fraca. Caos e violência estão por toda a parte. O diretor vendia crianças como mercadorias por dinheiro. Os cuidadores maltratavam as crianças como se fossem sacos de pancadas. Se não tivesse encontrado aquele professor, ela provavelmente teria ficado presa, por toda a vida, em um inferno insuportável. Até que o professor assumiu a direção do orfanato. As crianças do orfanato finalmente tiveram um lugar seguro para ficar. Mas agora, as finanças do orfanato estão se tornando cada vez mais precárias. Ela, que havia acabado de despertar seus poderes, decidiu usar essa força para ajudar o orfanato a superar as dificuldades. Infelizmente, ela despertou uma habilidade que consome dinheiro exorbitante. Depende completamente das habilidades de atirador de seus companheiros no início. Justo quando ela estava sem ideias, lembrou-se do protagonista extremamente traiçoeiro do romance. Normalmente, os protagonistas de romances de fantasia moderna se dividem em duas categorias. Uma categoria é a dos decisivos e determinados. Aqueles que trabalham silenciosamente e são calmos. A outra categoria é a dos oportunistas que são tão loucos quanto comerciantes gananciosos. E o comandante de nível F da academia é o protagonista calmo do mundo do jogo original. Protagonista que morreu logo no início. Aquele protagonista oportunista, que antes da sua viagem era um jogador do jogo original. Não só tinha acesso a todas as estratégias do jogo, mas também possuía o olho do discernimento que permitia ver os dados dos personagens. Com essas vantagens, ele dominou diversos tesouros do mundo do jogo, e cultivou seus companheiros para estabelecer um grande poder. E esse tipo de protagonista masculino sempre está disposto a investir recursos em seus aliados. Os companheiros em ficções masculinas são sempre tão confiáveis. No final, todos conseguem alcançar o auge de suas vidas, já que ela não pode ser a protagonista. Então, agarrar a perna que pode levá-la para o alto. Não é assim que funciona. No dia da cerimônia de acolhimento, o protagonista do jogo original está prestes a fazer o juramento dos novos alunos. Kang Na-eun nesse momento lembra daquele oportunista. Isso soa como uma frase extremamente clichê. Assim que esse pensamento surge, uma voz masculina profunda vem ao seu lado. Eu certamente salvarei este mundo. Ela se vira abruptamente. Não é aquele protagonista oportunista? Aqueles olhares estranhos que ela sentiu antes eram todos direcionados a ele. Não é de se admirar. A reputação do corpo original na novela já era péssima. Mesmo que agora a pessoa tenha mudado, o rótulo externo não é tão fácil de remover. De qualquer forma, esta é uma oportunidade que está sendo oferecida. Mas como se aproximar naturalmente desse protagonista masculino tão impetuoso? Podemos nos tornar amigos? Ela já tinha um plano há alguns dias. Já existem protagonistas do tipo tsundere. Também não faltam os do tipo frio e distante. Doente e obcecada? Ela não consegue interpretar isso. Foi nesse momento de indecisão dela. O irmão Kang On se aproximou ativamente. Irmã, o que você está fazendo? Kang Na-eun largou o caderno e respondeu com um sorriso. Estou planejando algo para o orfanato. Ao ouvir isso dela, a expressão de Kang On de repente mudou. Sua voz soava inquieta. Irmã, não sacrifique sempre a si mesma por nós. Você já é uma despertadora. Você pode viver de forma fácil e tranquila sozinha. Não precisa mais se preocupar conosco. Observando as mãos do garoto tremendo levemente de nervoso,
Kang Na-eun tomou a iniciativa de segurá-las para confortá-lo. Kang Yeon, você é minha família. O diretor também é. As outras crianças também são. Como eu poderia ignorar minha família? Ela deu leves tapinhas nas costas do irmão, e só conseguia pensar que ele era como um cachorrinho obediente e adorável. Espera aí. Cachorrinho? No tipo de protagonista feminina. Não parece que há essa configuração, né? Aquela. A voz suave e doce da garota soou, fazendo com que os olhos avermelhados ao seu lado se voltassem para ela instantaneamente. Olá! Aproveitando a distração do outro, ela de repente se aproximou. O papel que Kang Na-eun deve interpretar é exatamente um personagem encantador tipo cachorrinho, gentil e vibrante como a luz do sol. Ela xingou mentalmente. Deveria ser assim. Justamente sobrou apenas essa construção de personagem. Mas o tom se tornava cada vez mais inofensivo. Seus olhos estavam cheios de pura curiosidade. Qual é o seu nome? Eu me chamo Kang Na-eun. A outra pessoa ficou surpresa. Você não me conhece? Ela imediatamente fez uma expressão de surpresa. Ah, você é famosa? Essa pessoa é realmente famosa. Ryo é conhecido por ser um idiota no círculo dos despertares. Ele quase já se meteu em todos os problemas possíveis. Mas isso tudo era antes da chegada dos transcendentais de mundo paralelo. E essa fama está limitada apenas ao círculo dos despertares. Kang Na-eun aproveitou a oportunidade para perguntar. Você é um artista? O menino virou a cabeça desconfortavelmente. Sua voz soou um pouco incerta. Não, eu sou Ryo. Kang Na-eun é de origem humilde, como uma desperta apoiada pelo governo. Não conhecer Ryo é totalmente normal para ela. Os despertares deste mundo se dividem em duas categorias. A primeira é a que se baseia em características genéticas, fazendo com que toda a família se torne despertadora por gerações. Aqueles em posições elevadas. A outra é a de despertares que foram descobertos acidentalmente entre o povo. Ela baixou a voz. Com um pouco de timidez, disse. Eu sou uma desperta apoiada pelo governo. Eu não conheço ninguém aqui. Não posso evitar que seja um pouco constrangedor. Para ser sincera, eu ainda estou preocupada em não acompanhar o ritmo da academia. Yeon, você conhece muitas pessoas aqui? Ryo respondeu educadamente. Eu sou da família dos despertos. Sei um pouco. É mesmo? Que impressionante! Os olhos de Kang Na-eun brilhavam com admiração. Então você já pode usar suas habilidades? Ryo franziu ligeiramente a testa. Seu corpo se inclinou para trás. Essa é uma postura de relaxamento e desconfiança. Um sorriso de diversão apareceu em seus lábios. Não estou certo. Kang Na-eun olhou para ele desse jeito. Pensou consigo mesma. Não finja ser desentendido. Como você pode não saber? Afinal, você é um jogador ávido deste jogo. Ela precisava fazer com que Ryo se interessasse por ela rapidamente. Pensando, ela juntou as mãos. Sua voz tinha um tom de pedido ingênuo. Ai, então, você também poderia me ensinar. Ryo claramente não era bom em lidar com garotas. O rosto dela de repente ficou vermelho. Mas justo quando ela estava prestes a ter sucesso, a cerimônia de abertura foi interrompida. Sua primeira estratégia terminou em fracasso. Mas Kang Na-eun, disfarçada como uma pequena persuasou, logo se integrou à turma. E Ryo, cuja identidade original era de um vilão secundário, não surpreendentemente ficou sozinho. Ele estava sozinho em um canto revisando a trama do jogo. Com sua força atual fraca, ele não conseguia agir sozinho. Mesmo que quisesse se relacionar com outras famílias de despertadores, ele enfrentaria obstáculos devido ao passado obscuro do original. Portanto, os oportunistas certamente começariam a abordá-lo pela turma F, que tinha menos preconceito contra ele. E suas habilidades eram exatamente o que Ryo precisava para causar dano. Assim que ela mostrasse suas habilidades, cedo ou tarde, ele a incluiria em sua equipe. A garota pensou. Vou ajudá-lo a aumentar sua reputação. Kang Na-eun acenou e chamou por ele. Yeon, venha sentar-se com a gente também. O oportunista primeiro ficou surpreso. Em seguida, imediatamente entendeu. Aproximou-se e se apresentou. Com base em seu vasto conhecimento de jogos, ele rapidamente conquistou a simpatia dos novos colegas. A garota murmurou para si mesma. Ele estava claramente fazendo de conta de que não sabia quando eu perguntei. Agora finge ser solícito só porque pode ganhar reputação. Que cara mais sem vergonha. Não se esqueça de quem fez o caminho para você. A primeira aula. Antes de aprender a caçar monstros, o professor fez uma pergunta incisiva. Por que vocês precisam ser inimigos dos monstros? Estritamente falando, o que devemos fazer é tirar a vida. Os monstros também possuem inteligência. Talvez possamos nos tornar amigos. Já pensaram sobre essa questão?
A maioria dos alunos nunca pensou profundamente. Eles apenas acham natural matar monstros S. Momentos depois, o professor deu sua resposta. Porque a maioria age com o objetivo de matar humanos S. Portanto, devemos ser inimigos deles. Espero que no futuro, vocês também consigam encontrar suas próprias respostas. Kang Naeun na verdade não leu toda a história. Apenas conhece uma parte da trama. Esta também é a razão pela qual ela insistiu em se juntar ao grupo do protagonista masculino. Ela quer proteger sua família neste mundo, pagar as dívidas do orfanato, para que elas possam ter uma boa vida. Se precisar caçar monstros para isso, ela faz isso de bom grado. E essa é a sua resposta. Agora ela já é familiar para o protagonista masculino. É hora de planejar o próximo passo. Ela abre o painel de atributos. Exceto pela resistência um pouco mais alta, os outros valores são tão fracos quanto os de Ryo-On. Como era de se esperar, ela ainda precisa subir de nível para aumentar sua força. Justo nesse momento, o sistema de repente exibe uma notificação de atualização. Em um instante, ela foi envolvida por uma luz branca. O sistema original foi ativado. Está procurando o protagonista, confirmando a relação do usuário com o protagonista. Parabéns, você foi inserida com sucesso na história de Ryo-On. Meion fará sua estreia como comandante de nível F na Academia de Novelas. O sistema original foi preparado especialmente para ela como leitora. Os personagens não podem perceber. O sistema fornecerá pontos de origem com base na frequência de sua aparição e importância, e também na reação e atenção dos leitores em relação a ela. Os pontos podem ser usados para se fortalecer. Então, foi o contato com Ryo-On que ativou esse novo sistema? Ela abriu a loja, com itens que mudam a trama. Há várias armas e poções. Até atributos podem ser comprados. Ela tentou comprar a arma mais barata. A lança mágica apareceu de verdade em suas mãos. Mei Naeun estava extasiada. Finalmente ela também tem um Xia. No entanto, por enquanto, vamos primeiro ler o capítulo de sua aparição. De fato, é o conteúdo que ela já leu. Mas a partir de agora, ela irá participar pessoalmente. Quando o protagonista masculino do jogo jura proteger toda a humanidade na obra original. A ideia dos oportunistas na época era semelhante à dela. Ela precisava viver bem neste mundo. Ao interagir com os colegas da classe F, ele usou o olho do discernimento. Na sala de reuniões, ele havia checado previamente o estado dos alunos mais velhos, exceto pela classe D, onde estava o protagonista. As outras classes não tinham personagens especiais. Até que ele descobriu Kang Naeun. O atirador tinha um grande papel ao conquistar as masmorras. Embora seus atributos não fossem altos, suas habilidades eram boas. Ryo-On pensou consigo mesmo, planejando observar um pouco mais antes de puxar a garota para a equipe. O progresso inicial foi mais suave do que ele esperava. O problema de prestígio que o incomodava também estava basicamente solucionado. Em seguida, ele planejava ir ao campo de treinamento para encontrar o protagonista Park Shivou. Enquanto Ryo-On refletia sobre os planos futuros, Kang Naeun de repente lançou uma pergunta. Você tem irmãos ou irmãs? Ryo-On estava sorrindo, mas seus olhos não tinham calor algum. Claro, há um cara com um relacionamento péssimo. Porque este corpo é o irmão mais velho da protagonista feminina do jogo. Ao ver isso, Kang Naeun ficou furiosa. No capítulo de introdução, não mencionou nada sobre ela ajudar os transcendentes de mundo paralelo a aumentar a reputação durante o dia. E Ryo-On ainda acha que gosta dele. Na verdade, ela foi amigável com esse cara apenas para manter sua imagem de pessoa calorosa. Ele é realmente um ingrato. Ela xingou mentalmente. Mas pelo menos tudo ainda está avançando conforme o esperado. Agora, tudo depende da reação dos leitores. Além de algumas discussões, havia até críticas negativas pedindo para matar a Kang Naeun. Ela, irritada, olhou para o painel do sistema. Mas isso a fez confirmar. Este mundo é realmente como um romance. Está sendo observado por outras pessoas. Mas, em comparação com essa visão de mundo absurda, o que mais a deixava ansiosa era que aqui, os pontos de habilidade ganhos ao subir de nível são totalmente aleatórios. Também podem ser 10. Até mesmo a distribuição de atributos é aleatória. Ou seja, ela, uma atiradora, pode acabar colocando todos os pontos em força. Isso não é uma grande reviravolta nas habilidades. Aquele idiota oportunista. É por amar esse jogo quebrado que ela se tornou um otaku. Vamos fazer umas críticas. Ela logo percebe a realidade. Para aumentar suas habilidades, ela só pode contar com pontos de origem. Ou seja, satisfazer as necessidades dos leitores. Aumentar a afinidade. Aqueles que buscam um amor doloroso e um harém infinito. Isso a força a mudar seus planos originais. Ela realmente queria se dar bem com os oportunistas.
esvaziar conexões e recursos antes de se tornar independente. Mas agora, para coletar uma quantidade grande de pontos de origem, ela só pode se esforçar a partir de parceiros comuns na direção da protagonista feminina. Para esse objetivo, ela não só precisa manter um bom relacionamento com os oportunistas, como também se familiarizar com os personagens principais um por um. Afinal, os próximos eventos estão todos se desenvolvendo em direção à destruição do mundo. E se dar bem com os heróis que impedem a destruição não pode ter erro. Mas ela nunca imaginou. Apenas no dia seguinte, eles ofenderam a protagonista feminina do jogo, que é a irmã mais nova de Ryo-Yeon. Vendo a protagonista original do jogo pronta para espancar Ryo-Yeon, Kang Na-eun soltou um grito de desespero. Por que isso está acontecendo? Sua irmã é a protagonista feminina originalmente prevista do jogo, e ele é o jogador que veio de outro mundo, embora seu corpo já tenha mudado. Mas a irmã, Ryo-Yeon, não percebe nada. Ela ainda o vê como aquele canalha do passado. Isso não. Ryo-Yeon apareceu apenas no campo de treinamento. Sua raiva instantaneamente foi acesa. Você com certeza veio me provocar de novo. O oportunista estava com um sorriso falso. Eu estou aqui para treinar. Treinar? Nem os cães que passam por aqui acreditariam nisso. Kang Na-eun, escondida nas sombras, ouviu essa fala. De repente, lembrou-se da trama original. O oportunista intencionalmente irritou a irmã. Fingiu estar sendo intimidado. Depois, foi salvo pelo justíssimo protagonista Park Shi-woo. Ao lembrar dessa parte da trama, ela começou a odiar Ryo-Yeon do fundo do coração. Mas isso era um conflito entre irmãos. Ela parecia não ter necessidade de se envolver. Acabou de se virar para ir embora, quando viu que Ryo-Yeon parecia prestes a agir. Gente como você não tem nem um pouco de qualificação para treinar aqui. A garota imediatamente mudou de ideia. Embora estivesse relutante em mil maneiras, mas para ganhar pontos e subir de nível, só podia se lançar. Ela ficou na frente de Ryo-Yeon. Eu estava ouvindo tudo isso. Que qualificação é essa? Não é essa fala um pouco exagerada? A protagonista ficou confusa com essa cena. Quem é você? Não sabe o quão desprezível aquele lixo é para falar por ele? Na obra original, a protagonista era uma forte e dominadora garota. Ela também é a irmã gêmea de Ryo-Yeon. Kang Na-eun não a conhece muito bem. Decidiu agir como se não a conhecesse. Eu sou colega de classe do Yeon. Eu não sei qual é a sua relação com ele, mas Yeon não é lixo. E além disso, todos os alunos da academia têm o direito de usar o campo de treinamento. Ryo-Yeon imediatamente contradisse. Isso é sob a condição de uso para fins legítimos. O campo de treinamento é para treinar. Kang Na-eun concordou com as palavras de Yeon em seu coração, mas não podia defendê-la. Quando Ryo-Yeon disse que também estava lá para treinar, ela acrescentou, hesitante. Ele disse que estava treinando. Yeon riu de raiva. Você realmente acreditou nas mentiras dele? Mas não importa o que Yeon diga. Você sempre afirma que é uma mentira. Não é exagero? Essas palavras fizeram o rosto de Yeon ficar instantaneamente sério. Você realmente não sabe nada sobre essa pessoa? Eu sei. Kang Na-eun fala com certeza. A primeira impressão que ele passa é um pouco fria. Mas, ao conversar, na verdade, ele ri muito e é muito gentil. Ele não discrimina as pessoas por sua origem. Ele ainda compartilha conhecimento proativamente. Ele é uma boa pessoa com quem vale a pena se esforçar. Ryo-Yeon ficou totalmente travada. Não é. De quem você está falando? Kang Na-eun levantou a mão. É o Yeon. Olha como meu irmão parece satisfeito consigo mesmo. Ryo-Yeon baixou a cabeça. Sua voz escondia uma raiva incontrolável. Que pena. Sendo enganada por aquele cara. O oportunista continua a se defender. Não há realmente a possibilidade de que eu mude? Lixo. Cale a boca. Ryo-Yeon agarrou bruscamente a mão de Kang Na-eun, murmurando. Tratar o campo de treino como um campo de jogo não é suficiente. E ainda brincar com pessoas ingênuas assim. No próximo segundo, chamas surgiram do centro de suas palmas. Não é. No original, ela ficou tão brava assim? Você, sua pessoa, não mudou nada mesmo. Kang Na-eun ficou tão assustada que perdeu a calma, ao ver que o punho de Ryo-Yeon estava prestes a atingir o oportunista. Mas Ryo-Yeon não tinha medo nenhum. Pelo contrário, ele mostrou um pequeno sorriso. Como esperado, no segundo seguinte, alguém a deteve. O fogo foi apagado. Um garoto alto e imponente se colocou entre eles. A primeira regra da escola, item 9. Exceto para a descoberta de masmorras não registradas, e durante o horário de aula para aprimorar habilidades, é proibido usar habilidades de ataque sem permissão. A pessoa que chegou era, de fato, o protagonista do original, Park Shi-woo. Você não esqueceu as regras da escola, certo?
Despertar habilidades não é para ferir os outros. Ryoiora estava com o rosto vermelho. Ela se desvencilhou da mão dele. Claro que eu lembro. Depois de dizer isso, ela saiu sem olhar para trás. Assim como no original. Ryoiora tem um temperamento explosivo. Se Park Shivou não tivesse agido, eles realmente estariam em apuros. O oportunista rapidamente aproveitou a oportunidade para agradecer. Mas Park Shivou não se deixou levar. Tudo bem, tudo bem. Não se preocupe com isso. Eu só estava preocupado que pudesse ser considerado cúmplice e receber um aviso. Mas você claramente poderia se machucar. E mesmo assim, você fez questão de nos ajudar. Kang Na-eun imediatamente ativou o modo de elogio da garotinha solitária. Você é realmente incrível. Você tem muita audácia. Park Shivou rapidamente virou a cabeça. Suas bochechas estavam levemente avermelhadas. Não, não é nada demais. Os dois trocaram um olhar. Um pensamento surgiu simultaneamente em suas mentes. Essa pessoa é tímida? A doce e suave voz da garota soou novamente. Você é o modelo de alguém que pratica consciência nesta era. O verdadeiro orgulho da academia. O oportunista rapidamente juntou-se ao grupo. O melhor caçador do futuro. Nosso ídolo. Park Shivou deu um passo para trás, nervoso. Mas quando a pessoa está fazendo coisas erradas, como poderia parar? A vítima finalmente não aguentou mais. Uma mão tampou a boca dos dois. O protagonista masculino de rosto de gelo na verdade não aguenta elogios. Kang Na-eun achou muito divertido incomodar ele. Mas também graças a isso, a atmosfera ficou muito mais leve. Ela aproveitou para iniciar um tópico. Shivou, você veio treinar também? Eu estava originalmente no campo de treinamento, mas senti uma corrente de magia por perto. O transcendente de mundo paralelo se juntou naturalmente. Percepção mágica? Isso é algo que até os caçadores têm dificuldade de fazer. Sério? Que impressionante! Foi você quem fez o fogo desaparecer antes? Não. Isso foi apenas uma pequena técnica. Depois de se familiarizar com a magia, é fácil de fazer. Park Shivou acabou de se mostrar humilde. Ryoion ao lado acabou revelando que foi enganado. Isso é bem difícil. Os três continuaram conversando assim, até que Park Shivou chegou em frente ao prédio do dormitório e se despediu deles. Após o protagonista masculino se afastar, o oportunista de repente se pronunciou. Você veio ao campo de treinamento hoje por algum motivo? Quase esqueci que o assunto com o protagonista masculino ainda não foi resolvido. Ela imediatamente fingiu estar brava. Claro que vim treinar. Eu pareço o tipo de estudante que iria relaxar no primeiro dia? Ryoion ficou surpreso com a proximidade repentina dela. Suas bochechas instantaneamente ficaram vermelhas. Ele mal conseguia completar uma frase. Não, não era essa a intenção. Normalmente, todos descansam no primeiro dia, certo? Mas Yoon, você também não saiu? Kang Na-eun já havia previsto que ele perguntaria isso. No material original, hoje deveriam estar presentes apenas Shivou e Ryoiora. Ele deve estar curioso sobre o que eu estou fazendo aqui. E ela precisará de Ryoion para desenvolver sua rede de contatos no futuro. Não posso deixar que ele desconfie. Para ser honesta, eu originalmente não planejava vir treinar no primeiro dia. Mas graças a você, eu mudei de ideia. O oportunista ficou surpreso. Por minha causa? Isso. Foi na sala de aula agora há pouco. Vi você ajudando os colegas a resolver as questões. Eu pensei que eu também precisava melhorar logo. Pensando muito, a única coisa que eu poderia fazer era vir ao campo de treinamento para praticar. Vendo Ryoion relaxar levemente, ela aproveitou a oportunidade. Sorriu de forma muito fofa. Tudo isso é graças a você. Embora eu me sinta um pouco envergonhada ao dizer isso. Sim, você veio ao campo de treinamento hoje para melhorar mais cedo, certo? Yoon, você é realmente incrível. Embora eu não saiba qual é a situação daquela garota com você agora, mas eu acredito que o Yoon que vejo é uma boa pessoa. Essas palavras realmente surtiram efeito. A desconfiança no rosto de Ryoion desapareceu completamente. Ele até propôs praticar juntos amanhã. Kang Na-eun estava sorrindo tanto que seu rosto quase travou. Mas é para as crianças do orfanato. Que sacrifício é esse? O esforço não é em vão. Desde o primeiro dia em que troquei contatos com Park Shivou, sob a sugestão de Ryoion, este protagonista começou a treinar com eles há 3 dias. E o treinamento dela também foi muito bem. O grupo de especuladores lhe deu várias sugestões. Se continuar assim, a próxima missão de masmorras que aparecerá, com certeza, ela conseguirá se juntar sem problemas. Só não sei porquê. Desde aquele dia, ela sempre conseguia sentir o olhar de Ryoiora. E aquela poderosa jovem senhora parecia que estava cada vez mais próxima dela. A irmã mais nova finalmente teve sua estreia na batalha.
O inesperado foi que o vilão que deveria fazer parceria com o protagonista na novela decidiu abrir mão da força de elite para formar um time com ela. Justo quando Kang Na-eun se preparava para escolher uma arma, Ryo-Yeon de repente a impediu. O da esquerda é melhor. Sua profissão, de qualquer forma, tem bônus em todas as armas de fogo. Hoje vou pegar uma arma com o cano mais curto. Ela sabe que esse cara não faz sugestões à toa. Então, ela seguiu a ideia dele. Vamos ver qual é a intenção dele. Depois de pegar a arma, ela se virou para olhar para ele. Você já escolheu seu equipamento? A aparência suave e fofa de Kang Na-eun, que confia incondicionalmente, deixou Ryo-Yeon de bom humor. Claro! Afinal, sua profissão só tem um tipo de equipamento inicial. O teste de adaptação de armas. É a primeira avaliação para aspirantes a caçadores. Park Shivo quase instantaneamente eliminou todos os alvos. Seus movimentos foram tão fluidos que nem mesmo a respiração se descompassou. Ryo-Yeon imediatamente elogiou em voz alta. Incrível! Park Shivo! Mesmo que o protagonista original seja forte, não havia uma gota de ciúmes em seus olhos. Havia apenas admiração pura. Não é à toa que ele é o protagonista. A habilidade de luz é simplesmente de nível monstruoso, especialmente suas habilidades de 1000 armas, que permite manipular qualquer arma com a mesma flexibilidade de uma dança nas pontas dos dedos. Mal posso esperar para vê-lo desembainhar aquela espada nas costas. Ryo-Yeon passou por Park Shivo, mas de repente lançou um olhar furioso para ele. Seus olhos eram tão cruéis que pareciam prontos para devorar. Pouco tempo antes, ele tinha acabado de se separar de Kang Na-eun. Atirador é uma das profissões mais difíceis de se desenvolver, sem contar que consome tempo e dinheiro. A taxa de sucesso é extremamente baixa, mas em relação a Kang Na-eun, ele tem total confiança em transformá-la na melhor fonte de dano à distância. Há apenas um problema, que é Ryo-Yeon achar que ele está brincando com Kang Na-eun. Apenas porque, antes da travessia, o antigo proprietário deste corpo parece ter ferido seriamente outras pessoas, mas ele está completamente sem pistas. O que esse idiota do Ryo-Yeon fez antes? Se não resolver rapidamente, não fale sobre aumentar a popularidade. Ele provavelmente estará nas mãos de Ryo-Yeon. Teste da posição de dano concluído. Em seguida, é a vez do tanque. Por último, vem o suporte. Embora Ryo-Yeon esteja na posição de suporte, ele realmente acha chato mirar em um alvo imóvel. Ele levantou a mão para sugerir. Assistente, eu peço para mudar o critério de avaliação. A profissão dele é comandante. Como o nome sugere, é sobre formular táticas. Um suporte que direciona a batalha para situações favoráveis. Mas em um mundo paralelo onde o dano é prioritário, essa profissão não é bem vista por não poder lutar na linha de frente. Mas é uma profissão única que pode mudar toda a situação. Os jogadores de jogos podem aprender esses conceitos nas guias, mas as pessoas aqui não têm esse tipo de conhecimento. Então, deixemos que ele mostre isso a todos. Quão importante é, afinal, a posição de comandante? O assistente achou essa sugestão intrigante. Assim, ele concordou em mudar o teste para uma luta. Ao ouvir que era Ryo-Yeon buscando um oponente, os soldados com escudo competem entre si pelo espaço na luta, apenas para dar-lhe uma surra. Até mesmo alguém ameaçou levá-lo. Não imaginei que você fosse tão popular. O assistente zombou. Ryo-Yeon disse entre dentes. Posso escolher meu próprio oponente? Após receber permissão, ele imediatamente olhou para a turma D. Você é aquele grandalhão. O de cabelo azul sorriu amplamente. Você é bem confiante, jovem senhor. Na verdade, quanto maior o alvo, mais fácil de acertar. Seu bastardo! Ignorando os xingamentos do de cabelo azul, ele acenou com a cabeça para o assistente. Eu já fiz minha escolha. Quando chegou a vez de escolher um parceiro, todos pensavam que ele escolheria um forte do mesmo nível da turma D. Mas Ryo-Yeon foi direto para trás de Kang Na-eun. Ryo-Yeon e Park Shivo mudaram de expressão instantaneamente, porque a turma F e a turma D estavam 2 classes abaixo. Kang Na-eun estava com o rosto cheio de preocupação. Isso realmente não é um problema? Ele levantou a mão e acariciou a cabeça da menina. Acredite em mim. Ele não contou a Kang Na-eun que escolheu deliberadamente a classe D para a batalha. No entanto, a forma como a garota se preocupa com ele é realmente muito fofo. Pensando que ele está indo em direção ao cara de cabelo azul, o oponente zomba. O suporte não deveria ficar atrás se movendo? Ryo-Yeon ativou silenciosamente o olho do discernimento. Este oponente à sua frente pode não ser tão bom quanto Park Shivo, mas na classe D, já é um nível alto. Muito bom! Este é exatamente o oponente que ele estava procurando. O cara de cabelo azul, sem resposta, ficou furioso. Ele foi o primeiro a atacar.
Com um corpo tão frágil como o de Ryo-Yeon, se ele for atingido uma vez, o combate termina. Mas isso pressupõe que ele consiga acertar. Ryo-Yeon se esquivou do ataque facilmente. O cara de cabelo azul ficou surpreso. Então começou a xingar. Seu rato maldito. Ele curvou os lábios. Seu sorriso estava cheio de malícia. Você realmente está muito lento. A outra parte ficou tão irritada que as veias saltaram. Você só teve sorte agora, seu cara. A agilidade de Ryo-Yeon e do cabelo azul é apenas F. Mas o oponente estava vestindo uma armadura pesada. Os movimentos inevitavelmente ficavam um pouco lentos. Mas essa pequena diferença é suficiente. Para onde ele vai atacar? Como ele vai agir? Ele já havia utilizado o olho do discernimento para ver através disso. Desviar desses ataques é tão fácil quanto estalar os dedos. Em pouco tempo, o nível de resistência do cabelo azul esgotou-se. Ryo-Yeon provocou intencionalmente. Acabou? Cabeça de bloco. Essa aparência leviana irritou novamente a outra parte. Ele gritou que ia te matar. Ele correu em sua direção como um louco. Ryo-Yeon desviou com agilidade. O tom era zombeteiro. Ai, isso é realmente assustador. Porém, você não se esqueceu de algo, certo? A outra parte então se lembrou de repente. Ryo-Yeon ainda tem um companheiro. Mas já é tarde demais. Um tiro preciso acertou sua mão direita. Ryo-Yeon olhou para Kang Na-eun. Seus olhos estavam cheios de admiração. A habilidade de tiro realmente era mais alta do que ele imaginava. Mas os despertadores de suporte provavelmente nunca seguraram uma arma. Será que é talento? Mas agora não há tempo para pensar em mais nada. Ele temporariamente reprimiu a dúvida. Virou-se e continuou a provocá-lo. O que? Você não disse que ia me matar? O olhar do cabelo azul mudou completamente. E era exatamente esse momento que ele esperava. O ultimate do soldado escudo, Fúria. Se ele e Kang Na-eun enfrentassem essa habilidade sozinhos, é provável que não consigam quebrar a defesa do oponente. Mas desde que haja o aumento mecânico de Kang Na-eun, e combinado com seu fortalecimento, o resultado será completamente diferente. O cabelo azul em fúria avançava com uma energia capaz de destruir tudo. Ao mesmo tempo, Kang Na-eun também entrou em estado de fortalecimento de habilidades. Sob seu fortalecimento, mesmo sendo apenas nível F, pode derrotar nível D. Esta será sua vitória. Mas a batalha parou abruptamente. O assistente parou seus ataques. Já basta. Chega por aqui. O teste para o comandante também já deu. Kang Na-eun largou a arma. Seu coração, que estava apertado, finalmente relaxou. Esse idiota! Ele realmente planejou isso desde o começo. Por isso ele a ajudou a escolher a arma. Poderia ter avisado antes que iria morrer. Ela se lembra que no romance, quem formou a equipe com Ryo-Yeon foi Park Shi-woo. De onde vem a confiança de deixá-la lutar contra um nível D? Realmente é um apostador. Percebendo o olhar de Ryo-Yeon, Kang Na-eun voltou a si de repente. Agora não é hora de pensar em bobagens. Ela imediatamente se lançou para a frente e deu a Ryo-Yeon um grande abraço, com um tom animado. Nós ganhamos da turma D. Tudo isso graças à sua estratégia. Agora é a vez dela coletar pontos de origem. Mas Ryo-Yeon de repente ficou paralisado. Kang Na-eun logo percebeu que algo estava errado. Espera! O que está acontecendo com esse coração pulsando tão alto? Esse cara não pode ser tão ingênuo a ponto de não conseguir lidar com o toque de uma garota, certo? Ele é o protagonista absoluto da ficção de harém masculino. Neste momento, ele ficou paralisado por um abraço. A garota descobriu que ele era tão ingênuo. Um desejo de vingança surgiu instantaneamente. Só isso. Ele ainda se atreve a tocar a cabeça dela a qualquer momento. Até que o assistente deu uma leve tosse, quebrando o clima. Em meio aos gritos ao redor, ela finalmente se afastou dele, com o rosto vermelho. Ela pensou que isso foi um desastre. Brincar com esse cara é muito divertido. Sem querer, ela acabou se empolgando demais.